Manhã de quinta-feira, hoje dia 11 de junho de 2026. Gravei o vídeo ontem, no final da noite, para enviar para os irmãos ainda na madrugada desta quinta-feira. Sejam muito bem-vindos. Sou o vosso irmão em Cristo, pastor Fernando Koenig. Falo aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Saudações da Esther para todos os irmãos. Eu creio que amanhã, quem sabe, ela já vai estar aqui comigo, né? Ela está bem. Nós agradecemos o vosso amor e também vossas orações em nosso favor todos os dias. Agradeço também a você, meu irmão, minha irmã, que já é inscrito, tem feito teus comentários e também compartilhado as mensagens. Quando o irmão for compartilhar as mensagens, sempre peço, compartilhe como você recebe de nós aqui. Nós não pedimos nada em troca. Isto aqui não envolve valores, apenas transmitimos a bendita palavra do Senhor e também contando sempre com as vossas orações, vosso amor e vosso respeito. E acima de tudo, irmãos, nós queremos que toda glória, toda honra, todo louvor seja dada ao nosso querido Senhor, seja entregue a Ele o nosso amor e a nossa dedicação. Tudo é dele, por ele. Sem ele, nada podemos fazer. Sejam bem-vindos e vamos à bendita palavra do Senhor. Ontem, quarta-feira, falamos sobre o templo de Deus, aonde Deus habita, que é dentro desse tabernáculo aqui. Frágil, né? Pode cair a qualquer momento, adoecer, enfim, nós somos frágeis. Mas o Senhor achou por bem habitar dentro de um coração que ama, como disse o profeta Isaías, que ama, que teme e treme diante da sua palavra. É nesse coração, é nesse tabernáculo que ele quer descansar. Agora imagine você, meu amado irmão, Deus descansar em nós, procurando um lugar para descansar, e encontra em nós. Nos conhece pelo nome, sabe tudo sobre nós, mas Ele espera que nós nos rendamos diante dEle, nos humilhamos e deixamos para Ele o nosso coração, a nossa vida. Está no tempo, se você ainda não escolheu, não se decidiu de ter ou ser esta casa espiritual, seja a partir de hoje. Aceite a Cristo Jesus como teu único e suficiente Salvador e vais aprender com o Espírito Santo como andar ao lado do Senhor. Queridos irmãos, lendo alguns comentários sobre as dificuldades que muitas famílias, muitas pessoas enfrentam hoje, mais do que no passado, muito mais, não é? O problema de suicídio, coisas que estão acontecendo que são assustadoras, mas para aquele que está seguro do Senhor, soube construir a sua casa, essa casa não vai ser derrubada, não. Porque um homem ou uma mulher, seja velho ou jovem, não importa, quando chega a praticar o suicídio, porque a casa não tem mais jeito. Esse templo está vazio, né? Não tem mais nada. E ele acaba dando fim à própria vida, antes do tempo. E a Bíblia diz lá através de Paulo,
no capítulo 3, versículos, acho que 16 ou 17, da primeira carta aos Coríntios, que quem destruir o templo que foi preparado para Deus habitar, e esse alguém destruir, deixar de fazer com que esta casa continue em pé, ele também será destruído. Quer dizer, não terá direito à herança eterna, o descanso eterno com Deus. A palavra é bem clara. Queridos irmãos, Josué, quando já tinha concluído todo o trabalho, tinham dividido as terras e todos estavam já nos seus devidos lugares, ele não desafiou, mas disse o que precisava ser dito. No capítulo 24, versículo 15 de Josué, ele diz ao povo: escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei hoje a quem sirvais. E aí ele conclui dizendo, falando sobre, ou aos deuses estranhos que estavam com vossos pais de além do rio, né? Porque a maioria pereceu no deserto por não servir a Deus como convém, né? E nós também podemos perecer no deserto dessa vida se nós não servir ao Senhor à luz da sua palavra. E Josué conclui dizendo: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Conheço muitas pessoas que ele diz: só eu lá em casa servimos ao Senhor, mais ninguém. Ele não vai sair de casa e abandonar a família por causa disso. Josué aqui, não sei se tinha muito, quanto eram os membros da família dele. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. A gente entende que ele tinha uma família, ou se não tivesse, ele estava se referindo ao tabernáculo dele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse tabernáculo aqui, se não tivermos família, você está sozinho, aí servindo ao Senhor no meio da tua família, às vezes sofrendo por causa disso, mas diga como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mesmo que essa que tu chama da tua casa não servem ao Senhor, mas tu e a tua casa, tu e o teu corpo serve ao Senhor. A tua alma e o teu espírito e a tua carne servindo ao Senhor no meio das adversidades dessa vida. Queridos irmãos, quando Jesus falou o Sermão do Monte, lá do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, eu chamo aqueles 3 capítulos de uma pequena Bíblia, uma mini Bíblia. Tem tudo o que precisa fazer para nós ser salvos. Tem tudo ali, prestando atenção. Nós vamos encontrar tudo, tudo, tudo. Está lá. E quando ele concluiu aquele discurso, lá na Galileia, perto do mar da Galileia, todos sentados na relva, os seus discípulos, ouvindo a palavra com toda a atenção, Quando ele estava concluindo, ele falou sobre a porta estreita, a porta larga, o caminho largo, o caminho estreito, né? E falou e concluiu, ainda falou sobre falsos profetas, mas para concluir, ele falou na casa. Nesta casa que deve estar fundamentada na areia ou na rocha. E ele deu exemplo dos dois. Ele disse: compará-lo-ei todo aquele que ouve essas minhas palavras. Aquilo que ele estava concluindo ali. Aquela mensagem gloriosa. Imagina eu e você, irmãos, estar lá olhando para Jesus naquele momento, cheio de amor e de autoridade. Ele fala: eu comparo todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram
tudo contra ele. A tempestade violenta jogou aquela casa, batia forte naquela casa, mas ela não caiu. Ela permaneceu aonde estava. E também disse: compará-lo-ei o homem que ouve essas mesmas palavras que os outros tinham ouvido. Os construtores inteligentes e prudentes que ouvem a palavra e dizem: eu vou ficar sobre a rocha. Daqui ninguém me tira nada. Eu estou firmado na rocha. E ele falou para os outros também, para a multidão que estava ali, e no meio da multidão tem alguém que aceita e alguém não aceita. Né? Alguém que obedece e alguém que não obedece. Tem alguém que me ouve aí todos os dias, alguém faz caso da palavra que eu estou falando e outros não. Né? Sempre estão pedindo oração, que estão fracos sempre. Está no tempo, irmãos, como disse Josué, escolha hoje a quem você vai servir. Está na hora, meu irmão. Está no tempo de tomar uma decisão. Eu vou dizer para os irmãos, eu, Fernando e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui estamos eu e a Esther, mas ela tem a casinha dela, o tabernáculo dela, o Espírito Santo habita lá, e eu tenho também o meu tabernáculo, que o Espírito Santo habita aqui. Quando nós estamos unidos em comunhão, seja eu com ela ou com uma grande multidão que tem os mesmos sentimentos, nós sentimos a glória de Deus. Porque essas casinhas se juntam. E como o salmista escreveu, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E esse rio nasce debaixo do trono de Deus. Essas casinhas que somos nós. Essas casinhas que alguém tira ela antes do tempo, destrói o templo de Deus. Nunca pense nisso, meu amado irmão. E ele falou para o outro grupo, e aquele que ouve essas mesmas palavras e não as pratica, eu compará-lo-ei com um homem louco, com um insensato, que edificou uma casa sobre a areia. Veio o vento e foi total a destruição. As águas veio, destruiu tudo, acabou tudo. Então, irmãos, para nós não pensar essas coisas más, nunca, de deixar o Senhor, deixar a família, deixar tudo. Abandonar tudo, abandonar a casa do Senhor, deixar a palavra, não orar mais, não se santificar mais, a tua casa está sobre areia. Não sinto em dizer isso porque está aqui na palavra. E é a palavra que fala, é ela que muda as nossas intenções e o nosso percurso, a nossa visão. A palavra muda tudo. Ela é uma bússola para a nossa vida. Se você está nessa situação, por favor, tome a decisão hoje. Quantos anos que você vem me ouvindo? E hoje a palavra está dizendo, escolha a quem tu vais servir. É hoje. Faça essa escolha e agradeça a Deus. E tu, minha irmã, meu irmão, que pensas que estás sozinho lá na tua casa, tu não estás sozinha. O Senhor está dentro dessa casinha tua, desse tabernáculo que às vezes está doente, está gemendo, como o apóstolo Paulo escreveu aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 5, da segunda carta aos Coríntios. Versículo 4, ele diz, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, estamos aqui ainda, gememos, carregados não porque queremos ser, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Mas temos que lutar até o fim. Esta casa não pode tombar antes de chegar o fim. O dia que está reservado
para mim e para você. Hoje ainda, ou seja, ontem, quarta-feira, fazendo a cerimônia, estando lá na cerimônia de um irmão que partiu. Estava doente há muito tempo, um sofredor, numa cadeira de rodas, um homem que sempre foi muito ativo, muito ativo. A última vez que falei com ele dava muito AVC nele, vários AVC, e agora deu um AVC hemorrágico e levou ele, foi embora. Descansou, mas aguardou até tombar. Não foi tirar a vida antes, mas até descansar. Talvez aqui a gente vai sofrer muito, irmãos. Você tem sofrido muito, mas aguarda no Senhor. Esse mistério da vida, às vezes nós não entendemos de imediato. Só vamos entender depois. Mas o Senhor é glorioso para nos guardar até o fim. Vejam só o que Paulo diz, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, aflitos, carregados de dor, carregados, dores, lutando contra tudo e todos, contra esse mundo de pecado, porque parece que andamos na contramão deste mundo. O mundo se agiganta e a igreja parece que mais pequena, mas o Senhor nunca desprezará aqueles que confiam nele, aqueles que são igreja do Deus vivo. E ele diz, não porque queremos ser despidos, quer dizer, deixar isso aqui. Queremos ser despidos, queremos achar um refúgio, um subterfúgio, para nós escapar disso aqui e fazer mais fácil. Não. Mas revestidos, sofrendo revestido, entendendo que nós temos que passar por esse trecho, por essa estrada, o final do caminho. E não porque, mas ser revestido para que o mortal, isso aqui que vai morrer, seja revestido pelo imortal. É maravilhosa a palavra, irmãos. Que a graça do Senhor, que a virtude do Espírito Santo esteja sobre todos vós. Compartilhe esse vídeo com outros que estão angustiados e aflitos, e o Senhor vai consolar o coração deles. Querido e soberano Pai, no nome santo de Jesus, pelo poder da Tua palavra, Pai, pelo fundamento que és Tu és a rocha, e nós estamos fundamentados sobre Ti. Querido Deus, ajuda aqueles que já escolheram, já decidiram, Senhor, servir a Ti até o fim. Que cada um de nós possamos, Senhor, ter essa certeza que um dia nos encontraremos perante Ti. Pai de amor, guarda, Senhor, aqueles que estão sofrendo muito, muito, a ponto de dizer, não suporto mais. Aquela que está depressivo, Senhor, tira essa enfermidade terrível da vida dele. Ele fraquejou, Senhor, no seu físico, não tem mais força. E o inimigo pode se aproveitar dessa situação. Ó, Senhor, livra ela agora, livra ele. Tira, Senhor, esse mal de sobre ele. Toda essa ansiedade, tudo isso, Senhor, que está trazendo transtorno para esta casa e para esta família. Senhor Jesus, eu te peço no teu nome. Meu Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E amém. Amados irmãos, desejo a todos um abençoado dia e que você possa se decidir hoje e nunca mais voltar atrás, nunca mais